Chegamos em 2023, muito bem-vindo aí ao ano de 2023, muito bem-vindo aqui ao canal. Você está me conhecendo hoje aqui, né, chegando pela primeira vez aqui no canal. Sou o Kleber Adestrador, pai da Wendy, e hoje a gente vai falar sobre por que comportamentos que são tão frequentes mostrados pelo teu cachorro são tão difíceis de mudar, e por que se você não fizer nada a respeito dos comportamentos que seu cachorro já mostra hoje que te preocupam, não vai passar com o tempo, ao contrário, vai intensificar a frequência, vai aumentar a frequência e intensificar tanto a duração quanto como é que se diz? A força do comportamento, vamos chamar assim, vou te dar um exemplo concreto antes de entrar no vídeo. Meu cachorro morde, com o tempo passa? Com o tempo não passa, com o tempo vai aumentar a frequência de mordida, vai generalizar a mordida, por exemplo, para todo tipo de situação, e a mordida tende a ficar cada vez mais forte, ou seja, intensifica o comportamento de morder. Inclusive tem uma aluna que hoje tá conseguindo aí curar o problema das mordidas do Golden dela, não vou falar o nome que me perguntei se podia falar, uma aluna minha do curso online, do melhor tutor do mundo, que foi exatamente ter caído na dica da padaria, que com o tempo passa, é verdade, que Golden é tudo cachorro bonzinho, e de fato o cachorro é bonzinho, só que não é porque é bonzinho que sabe se comportar. Tem uma diferença brutal entre ser bonzinho e saber se comportar. E o cachorro dela é bonzinho, mas quando estava ansioso mordia, quando estava frustrado mordia, quando estava inseguro mordia. Você assistiu o vídeo do dia 30? Insegurança e ansiedade, a diferença? Vou deixar aqui nos cards para você, né? Então tudo que ele sentia de diferente, tudo que ele queria e não podia ter, todo o tipo de mudança que acontecia na vida dele, estava gerando ali um nível de estresse um pouco maior, mordia. Simples assim. Você vai entender por que não fazer o que deve ser feito não te ajuda a mudar o comportamento, que não é o tempo, não são os aniversários que curam comportamentos inadequados. Vou te explicar por que isso acontece, o que você tem que fazer. Bora lá então. Bom, então a primeira coisa que você precisa entender a respeito de comportamento de cachorro e de mamíferos de modo geral, eu e você incluso, é que os comportamentos que são mostrados com frequência são mostrados com frequência porque são recompensados direto ou indiretamente. Diretamente, mandei alguém as favas e a pessoa foi embora. Fui diretamente recompensado. Mandei alguém as favas, a pessoa foi embora. Fui direta e indiretamente recompensado porque meu nível de estresse abaixa quase que imediatamente, tá? Resolvi uma ameaça, por exemplo. O cachorro late para outro cachorro só porque o outro cachorro existe. Ele é recompensado diretamente porque o cachorro vai embora, só que o cachorro só estava passando, né? É uma questão de vetores, tipo, um tá indo para um lado, outro para outro, cedo ou tarde eles vão se afastar, questão de vetores. Então ele tem uma recompensa direta, que é o cachorro ter se afastado, a fonte da insegurança dele se afastou, e ele tem uma recompensa indireta, que é a redução do nível de estresse, que é a volta para o padrão homeostático dele, para o equilíbrio homeostático dele. Kleber, mas o meu cachorro ele late porque ele quer interagir. De qualquer forma, o cachorro foi embora, ele resolveu o problema de ter que interagir com o outro cachorro. Numa determinada distância, quando excede uma determinada distância, não é mais possível interagir com aquele cachorro. Não tem uma fita métrica, é puramente emocional a parada, tá? Questão puramente emocional. Em outro vídeo eu posso falar sobre isso. Mas vamos voltar aqui então. Então esses comportamentos que o cachorro vai mostrando, eles são autorrecompensados. Bom, até aqui estamos combinados. Então isso você precisa ter muito claro. Se o comportamento... o meu é mijar no lugar errado, passa com o tempo, né? Não. Quanto mais mija, mais se autorrecompensa. Resolve o problema de quem está apertado, precisa fazer um xixi, sacou? Você já esteve apertado, precisa fazer um xixi? Você sabe como é autorrecompensador quando você faz xixi? Então, o cachorro mijar no lugar errado não diminui a frequência de mijar no lugar errado. Então essa é a primeira coisa, tá? Isso vale para qualquer comportamento. Qualquer comportamento, ansiedade de separação, mordida, xixi, pular nas pessoas, sei lá, qualquer comportamento aí, a regra é a mesma. É autorrecompensado, então continua acontecendo. Como Como é que eu sei se está sendo autorrecompensado? Se continua acontecendo, é porque está sendo autorrecompensado. Ponto. E por que intensifica? Intensifica porque dentro do cérebro dos mamíferos tem um negócio chamado caminho neurológico. O que é um caminho neurológico? Caminho neurológico é uma parada que tem um ponto de início, que é uma percepção de estímulo, né, que é o que a gente chama de gatilho, que dá origem a um afeto, uma emoção ou sentimento, como você quiser chamar, mas o termo correto é afeto, e esse afeto vai disparar um comportamento. Por isso que é gatilho, tá? Gatilho gera uma emoção que dispara um comportamento. E esse comportamento tem por finalidade obter recompensa ou evitar punição, estresse, o que quer que seja. Por que intensifica, então? Porque o caminho neurológico, quanto mais ele é ativado, quanto mais o bicho é exposto àquela possibilidade de mostrar aquele comportamento, e quanto menos ele tem comportamentos alternativos sendo direcionados, sendo ensinados, sendo recompensados, mais aquele caminho neurológico habitual, que é aquele que ele mostra com maior frequência, tenderá a se ativar
diante desse estímulo específico e de outros estímulos específicos. Então, um único comportamento, até como eu mencionei no caso desse Golden, morder o tutor, morder a tutora, era um único comportamento para comunicar todo e qualquer tipo de problema emocional que ele estava sentindo. Olha o tamanho da dificuldade que é educar um cachorro assim. Tudo que o meu cachorro quer, ele mija na porta. Tudo que o meu cachorro quer, ele pula no meu colo. Tudo que ele não quer, ele também pula no meu colo. E assim o cachorro vai generalizando e não acontece da noite pro dia, vai ganhando cada vez maior proporção. Por que que isso acontece? Calma que a gente vai chegar em algum lugar. Isso acontece porque é uma forma de o cérebro lidar com coisas que ele não sabe o que é ou com coisas que ele já aprendeu a respeito, vídeo da ansiedade e da insegurança. Se ele já aprendeu a respeito e o comportamento que ele mostrou foi aquele, pular no colo da tutora, morder a tutora, então é esse comportamento que ele vai mostrar nas próximas ocasiões semelhantes. Se ele não conhece o estímulo, qual é o comportamento que ele mostra habitualmente? Hábito, eu tô falando de hábito, das coisas que acontecem quase que de forma automática ou de fato de forma automática. Se o comportamento habitual é aquele, morder o tutor, morder a tutora, diante de um novo estímulo, aquilo que causa medo, insegurança, frustração, o que quer que seja, tenderá a acontecer o quê? A ativação desse mesmo caminho neurológico que é frequentemente estimulado. E por que que isso acontece? Acontece porque esse cachorro não está tendo desenvolvidas novas conexões de sinapses, não está tendo novos caminhos neurológicos sendo estimulados, não está tendo novas opções de comportamento para lidar com novos estímulos ou novos comportamentos para lidar com estímulos habituais. E aí, vale até um paralelo com o trânsito, né? Você pega trânsito? Deixa aí nos comentários, eu quero saber se você pega trânsito. O que você acha do trânsito? Cuidado com os palavreados aí que você vai colocar nos comentários. Cara, as pessoas... Cara, eu não sei você, mas no meu caso, tá? Eu lembro que quando eu era criança, quando a pessoa não dava seta e levava um xingão, a pessoa pedia desculpa aqui no trânsito de São Paulo. Hoje em dia, a pessoa não só não liga a seta, como ela ainda fica ofendida se ela é cobrada de ligar a seta. Cara, o que tem a ver isso? Tem a ver que no momento do dia a dia, né? Nos momentos do dia a dia que a pessoa está no trânsito, a gente já volta pro cachorro. Quando a pessoa está no trânsito e ela nunca liga a seta e de repente ela leva uma fechada, você acha que ela vai ligar a seta no momento de maior estresse? Ou você acha que ela vai fechar alguém, portanto mudar de pista sem ligar a seta emergencialmente? O que você acha que vai acontecer no momento de maior estresse? É óbvio que se a pessoa tem por hábito não ligar a seta, nunca, nem quando está tranquila, no momento de maior estresse, o comportamento habitual, o comportamento mais mostrado, não ligar a seta, é aquele que terá início, terá vazão nesse momento de estresse. E é por isso que com o cachorro acontece a mesma coisa. O cachorro está atravessando a vida dele ali tranquilamente, mostrando um único comportamento de morder a tutora. Tudo que eu tenho eu mordo a tutora. Eu quero brincar, eu mordo a tutora. Eu não quero sair pra passear, eu mordo a tutora. Eu quero sair pra passear, eu mordo... Ele está só seguindo a vida dele, mostrando o mesmo comportamento. O dia que acontece uma cagada na vida desse cachorro, qual é o comportamento? Aconteceu uma urgência, um cachorro veio pra cima dele. Qual é o comportamento que tem maior chance de ocorrer? Um comportamento totalmente novo, se proteger e pedir o colo, se esconder atrás da tutora ou morder a tutora. Exatamente. Assim como o cidadão que não liga a seta, no momento da emergência ele também não vai ligar a seta. Nesse caso, então, o cachorro que sempre morde a tutora, ou que sempre faz o comportamento XYZ, vai intensificar o comportamento que ele mostra habitualmente. E exatamente porque ele intensifica nesses momentos de emergência, de urgência emocional, exatamente porque ele intensifica o seu comportamento habitual nesses momentos, e esse comportamento tenderá a ser generalizado cada vez mais e mais para novas situações e cada vez se tornará mais impossível ou muito difícil de ser resolvido. Kleber, será que eu cheguei nesse ponto? Tô assistindo esse vídeo, tá me dando certo desespero. Você já tentou fazer coisas diferentes? Eu já tentei por uma semana, fiz 2 aulas de adestramento, fiz 2 meses de adestramento e não resolveu. Inclusive o adestrador falou para usar enforcador. Meu amigo, minha amiga, você para nesse momento e preste atenção no que eu vou te falar. Contrato de adestramento, processo de adestramento não se resolve em 2 meses. Problemas de comportamento de cachorro não se resolvem em 2 meses. Não se resolve com uma única ferramenta que é o puxão de guia. Pelo amor de Deus. Se você prestou atenção no vídeo até aqui, você deve ter entendido ou subentendido que o cachorro precisa é de um leque de comportamentos. E a gente vai estimular o máximo possível de ramificações de comportamentos para que novas possibilidades emocionais sejam experimentadas e assim também novos comportamentos possam ser demonstrados. Quando esses novos comportamentos forem demonstrados, a gente vai recompensar. E no momento de emergência emocional que vai acontecer, a gente precisa estar apto, preparado,
terapeuta, adestrador, você tutor, você tutora, estar apto, preparado para conseguir capturar, estimular, fazer esse cachorro produzir um novo comportamento, para que esse novo comportamento assuma um valor maior do que aquilo que ele veio mostrando ao longo de toda a vida dele. Então você chegou no momento do vídeo e está desesperado e acha que não tem mais solução, você está enganado. Você está enganado, porque você ainda não tentou um processo de adestramento como que eu faço. Tá sendo bem sincero, processo de adestramento que eu faço resolve o teu problema. Presencial, Kleber, custa 20 mil reais? Não, o online custa R$2.500, resolve. Você pode parcelar em 12 vezes. Pronto, tá aí, tá falado. É só uma questão de você entender, colocar novas ações em prática. Não é mágica, não é de uma hora para outra, não é uma pílula, é um processo em que você vai criar novas opções de comportamento. Seu cachorro terá a opção de sentir o que ele tem que sentir e mostrar o que ele tem que mostrar. E você vai ensinar para ele que ele pode mostrar outras coisas quando ele sente o que ele tem que sentir. A gente não vai inviabilizar, a gente não vai limitar ainda mais um cachorro que já está limitado. A gente não vai botar um enforcador, uma coleira elétrica, borrifar coisa na cara do cachorro para inviabilizar que ele te morda, sendo que esse é o único comportamento que ele aprendeu até hoje que traz resultado. Entende isso? Se trouxe resultado até hoje, como no caso dessa tutora, eu tô te contando um caso real, não tô inventando isso não, tá? E se essa tutora conseguiu, você também consegue. Então você tá desesperado aí, tá desesperada? Saiba, primeira coisa que a responsabilidade de mudar é tua. Outra coisa é você que tem que mexer os pauzinhos aí, né? Tirar o popô da cadeira ou até ficar com o popô na cadeira e começar a assistir o melhor tutor do mundo. Kleber, eu não vou fazer esse investimento agora, eu gostaria de saber mais. Tem duas opções, esperar a próxima turma, né? A próxima abertura de turma, que eu nem sei quando é que vai ser, mas tem um link aí na descrição. Tem 2 links aí na descrição e o primeiro comentário fixado. Para entrar agora, imediatamente, no melhor tutor do mundo, aproveitando os bônus de 2022, que são 12 meses de mentoria em grupo comigo, tá? Para a próxima turma eu já não garanto que vai ter 12 meses de mentoria comigo. Se tiver, não sei se vai ser comigo, nem sei como é que vai ser. E tem o outro link para você entrar para essa turma, para essa lista de espera para entrar na próxima turma. 2 links. Você que sabe, você vai deixar o tempo passar ou você vai começar a fazer as coisas agora? Acho que esse vídeo deve ter gerado uma certa noção de urgência de começar a fazer as coisas ontem, né? Então agora a decisão é 100% sua. Ou você começa agora ou você se inscreve e acompanha a próxima abertura de turma. É que você sabe como é que funciona. 3 aulas, vou te explicar conceito, vou te explicar a base, vou te convidar a colocar em prática a base, que sem base não tem como ir pra frente, não tem como dirigir um carro sem roda, sem volante, é verdade? Então a gente precisa da habilitação também, né? Então tá explicado aí pra você. Espero que você tenha entendido aí. Aliás, antes de fechar o vídeo, sabe quando você briga com o seu cachorro? Então, você briga com o seu cachorro porque no dia a dia você está brigando com o seu cachorro sem perceber que está brigando. Pode reparar agora e se dar um puxão de orelha toda vez que você brigar com o seu cachorro. Seu cachorro fez cagada na rua, você vai e briga com ele. Escreve aqui nos comentários se eu tô mentindo, se eu tô enganado. Pode escrever. Seu cachorro faz cagada na rua, você briga com ele. Por quê? Porque no dia a dia você também briga com ele por coisa à toa, ao invés de orientar o comportamento que ele deveria estar mostrando no lugar daquilo que ele mostrou. Então, quando acontece um momento de urgência, que seu cachorro avance em alguém, que ele pula em alguém que não devia, que ele briga com outro cachorro, sei lá, o que você faz? Você intensifica o seu comportamento habitual, que muitas vezes é um comportamento inconsciente. Cara, se você não deu joinha nesse vídeo até agora, não se inscreveu e não ativou as notificações, é que você não prestou atenção no vídeo. Então, não tendo prestado atenção no vídeo ou tendo prestado atenção no vídeo, dá um joinha, se inscreve, ativa as notificações e não esquece do link que eu deixei na descrição. Não sei até quando vai essa oportunidade de aproveitar o melhor tutor do mundo com as condições de 2022. Eu, se fosse você, não ficaria deixando para amanhã, porque amanhã o preço pode aumentar, pode ser que eu nem esteja mais aqui, pode ser que eu esteja aqui e não queira mais fazer mentoria, não sei o que é que pode acontecer. Eu estou abrindo opções, estou ramificando novos comportamentos. E você, está se limitando ou está ampliando o comportamento? Te vejo no próximo vídeo e nele a gente vai falar sobre autocontrole. Por que é tão difícil mostrar autocontrole e por que o cachorro cansado não é o cachorro que sabe se controlar. Te espero lá. Um abraço, até mais.